Domingo, 18 de agosto, verso para memorizar. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. O plano de Deus para o casamento. Pergunta 1. Que armadilha estava escondida na pergunta dos fariseus sobre o divórcio? Que lições Jesus ensinou? Marcos 10, 1-12, Gênesis 1, 27 e 2, 24. Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Mais uma vez multidões se juntaram ao seu redor e, como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? Respondeu Jesus: O que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm um coração duro. Mas Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, uma vez que já não são dois, mas um. Que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Jesus respondeu: Quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério contra ela. E se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Os fariseus perguntaram a Jesus se é lícito ao marido se divorciar da mulher. O divórcio era considerado lícito entre os fariseus. No entanto, eles discutiam em que casos isso seria aceitável. Dois importantes rabinos da época de Jesus defendiam pontos de vista diferentes. A escola de Shammai era indiscutivelmente mais restritiva. O divórcio era permitido apenas em casos como falta de filhos, negligência material, negligência emocional ou infidelidade conjugal. A escola de Hillel era muito mais branda, permitindo o divórcio por quase qualquer motivo, embora o processo de concessão do divórcio fosse mais complexo, ajudando a desacelerar as coisas. Então parece estranho que os fariseus tenham feito a Jesus uma pergunta mais abrangente: se o divórcio era aceitável. Por trás dessa pergunta havia uma conspiração para colocar Jesus em apuros com Herodes Antipas, o governante da região, a leste do Jordão, onde Jesus estava naquele momento. Antipas havia se divorciado da esposa e se casado com Herodias, esposa do próprio irmão. Herodes decapitou João Batista por ter condenado esse relacionamento ilícito. Jesus respondeu, indagando o que Moisés tinha ordenado. Os fariseus haviam citado Deuteronômio 24, 1-4, que descreve um caso de novo casamento após o divórcio. Os israelitas da época de Moisés praticavam o divórcio. Essa lei pretendia proteger a mulher, mas nos dias de Jesus essa lei tinha sido distorcida pela escola de Hillel para facilitar o divórcio por quase qualquer motivo. O que era destinado a proteger a mulher acabou sendo usado para facilitar o repúdio dela. Em vez de debater a lei de Deuteronômio 24, Jesus mencionou o ideal original de Deus para o casamento. Ele observou que no início Deus fez um homem e uma mulher, dois indivíduos. Ele então combinou essa verdade com Gênesis 2:24, que ensina que o homem deixa seus pais e se une à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Esse conceito de unidade se tornou a base da afirmação de Jesus sobre o vínculo matrimonial. O que Deus uniu, as pessoas não deveriam separar. Como fortalecer os casamentos na igreja e ajudar aqueles cujo relacionamento foi desfeito?